Que alegria nos reencontrarmos, internautas, telespectadores da TV Master, TV a cabo, Canal 20, direto de Campina Grande. Estamos juntos nessa belíssima manhã para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. E para aqueles que não sabem, hoje celebra-se o Dia do Livro, o Dia Mundial da Terra, o Dia Luso-Brasileira, o Dia da Força Aérea Brasileira, ou Força Aérea e Caça, e também o Dia da nossa descoberta do Brasil. Segundo a história, né, que nós aprendemos nas escolas, o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril do ano de 1500, na cidade de Touros, capital, isto é, no estado do Rio Grande do Norte. Portanto, o programa Opção para a Vida nessa manhã, como sempre, deixando você bem informado. Logo mais ouviremos outra vez o pastor Antônio Júnior. Você também terá a oportunidade de ouvir uma belíssima música interpretada pelo conjunto, um coral madrigal, direto de Jerusalém, lá do túmulo onde Jesus foi sepultado, no Jardim da Tumba. Você ouvirá esta belíssima música. Inclusive, como eu sempre falo, nós temos integrantes daqui de Campina Grande que têm dupla nacionalidade e hoje está cantando lá no coral aquele grande madrigal, inclusive a irmã Késia. Portanto, você não pode deixar de continuar ligadinho conosco. Quero lembrar a todos que, se você ainda não recebeu este lindo marcador de leitura, para você que gosta de ler livros ou ler a Bíblia, nesse dia do livro, hoje, você pode ganhar este lindo marcador que foi distribuído no dia, marcador de leitura, obviamente, foi distribuído no dia do aniversário, no último domingo, dia 19, nós celebramos um culto em ações de graças pela passagem do 35º aniversário ininterruptos do programa Opção para a Vida. Você vai ganhar este lindo marcador de leitura. Você que reside em Campina Grande, poderá procurar a nossa igreja, Igreja do Calvário, nos dias úteis de culto, e nós lhe presentearemos, certo? Com este lindo marcador de leitura. É uma cortesia da gráfica Matriz, do nosso irmão presbítero Genildo. Todos os anos ele nos presenteia com estes marcadores de leitura. Muita gente gosta, porque inclusive no verso tem o calendáriozinho para você estar informado do dia e lembrar de orar pelo programa Opção para a Vida. Portanto, você pode vir em alguma hora de culto em nosso templo, às terças, às quintas, domingo pela manhã ou domingo à noite. Se você que reside em João Pessoa desejar adquirir, nós estamos providenciando enviar para a direção, lá na portaria você pode também receber um lindo marcador de leitura. Nesse instante, sem mais delongas, quero deixá-los com este lindo coral louvando a Deus para o seu enlevo espiritual.
a gente tem que ter um cuidado. Que cuidado é? Não esquecer de que nós somos adoradores. Nós somos chamados de um caminho de condenação, de torpeza, de um caminho que aqueles que ainda estão lá, estão porque são cegos, estão lá ainda porque não foram achados por Deus, e nós fomos. E às vezes nós perdemos o entendimento e a consciência de que nós estamos na igreja para servir e adorar ao Senhor. E às vezes passamos semanas e semanas e não nos atentamos a isso. E nesses últimos dias eu venho refletindo muito sobre isso. A oportunidade que temos de vir à igreja para esse momento de comunhão com os santos, do ajuntamento diante da palavra, diante dos louvores, diante da oração. Às vezes nós ficamos tão cauterizados, meus irmãos, que a gente passa até mesmo a não acreditar mais em milagre. A gente passa a não acreditar nas nossas orações, e as nossas orações elas começam a enfraquecer e até pensarmos que não precisamos mais dela. Hoje é uma manhã de celebração, como disse a irmã Alexandra. Nós vamos celebrar aquele que vive. Amém? E às vezes parece que a vida tem nos cansado. E é tanto que nós começamos então a procurar por vida em alguns lugares. Mas que esses lugares muitas vezes só oferecem silêncio e ausência. Que a reflexão daquele que vive venha achar em nosso coração aquecimento. Porque aonde nós vamos procurar vida, se só quem oferece vida é o nosso Senhor? E a pergunta que se faz nessa manhã é: aonde você tem procurado a vida? O texto de Lucas, capítulo 24, versículos 5 a 6, ele vai fazer uma pergunta, ou ele nos traz, na verdade, uma pergunta que eu digo que é uma pergunta confrontadora. E ao mesmo tempo é uma pergunta libertadora de toda a Escritura. Porque vocês buscam entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ressuscitou. Imagina, meus irmãos, e eu imagino isso, aquelas mulheres com os corações pesados pelo luto, aquela manhã desesperançosa, porque eles haviam, irmãos, ouvido Jesus falar, eles haviam aprendido Jesus, eram mestres dos mestres. Imagine aquelas reuniões com o Senhor Jesus Cristo ensinando. Imagine aquela atmosfera espiritual naquele lugar, naquele espaço. Imagine a ação do Espírito na vida daqueles discípulos, na vida daquelas mulheres, na vida daqueles que ouviam a Jesus pessoalmente. Imagine, irmãos, a ação de Deus poderosa naquele lugar. E de repentemente, numa sexta-feira tenebrosa, o mundo escurece. Jesus dá o último suspiro, ele morre, o ícone, o mestre, o Senhor dos senhores, morto na cruz. Aquela cena, meu irmão, por mais que você fosse crente, certamente trouxe desalento, luto, sofrimento, angústia, aflição ao coração dos discípulos. Porque os discípulos tinham comprado a briga por Jesus, os discípulos tinham confessado Jesus, e aquilo ali significava, sabe o quê? Morte. Aquilo significava a condenação deles ali em Roma, naquele estado. Imagine então a aflição daquelas pessoas. O Senhor morreu, e agora? Para onde a gente vai? E agora o que é que eu vou fazer? Ele não está mais aqui, não vai ter mais a escola bíblica dominical, não vai ter mais o culto público, ele não vai mais pregar para nós, ele não vai mais ensinar. Ele que trazia tanta segurança, ele que trazia palavras seguras para nós, cadê?
Às vezes a gente passa desapercebido dessa situação, mas era isso que eles estavam sentindo, certamente. Porque o ato de ir para o sepulcro com perfume, com especiarias, era um ato de luto, era um ato de tristeza, era um ato de pranto. Elas esperavam então encontrar um túmulo primeiro fechado, cheio de morte, de fim da história. Mas o que elas encontraram foi o vazio do sepulcro e a plenitude da promessa. E aí, irmãos, certamente eclode nos nossos corações um convite para mudar o olhar. Muitas vezes nós agimos como aquelas mulheres. Muitas vezes nós estamos tão angustiados, tão aflitos, tão cabisbaixos, que a gente começa a agir como elas no luto. A gente começa a agir como elas na tristeza. E a gente começa então a esquecer tudo aquilo que nós já aprendemos da palavra. A gente começa a esquecer das promessas de Deus, do significado do Senhor Jesus para os nossos corações, daquilo que Ele já fez nas nossas vidas, do privilégio que é estar na sua casa, no seu reino, entre os irmãos. Às vezes a gente começa a ficar tão aflito que a primeira coisa que a gente pensa é: não quero ir mais para a igreja. Às vezes nós estamos tão, irmãos, atarefados e cheios das solicitudes da vida, que a gente começa a pensar que não faz sentido mais ir para a igreja, que não mais faz sentido orar, que não mais faz sentido ler a palavra. Buscamos a nossa felicidade em sonhos que já morreram, em relacionamentos que nos desgastam, ou em conquistas materiais que não têm fôlego de vida. Estamos por vezes viciados em olhar para o túmulo, para o que deu errado, para o que acabou. Mas que o anjo nos questione hoje: por que você ainda está olhando para trás? A natureza do aquele que vive não é uma lembrança histórica, ou um mestre que deixou um bom exemplo. Ele é aquele que vive. Isso tem significados profundos. O primeiro deles: o Senhor Jesus tem a palavra final na sua vida. Amém? Então, quando você está nesse luto, nesse caminhar ao túmulo, nessa tristeza, nessa aflição, nessa angústia, nessa ansiedade, nessa depressão, aquele que vive então tem a palavra final sobre a nossa dor, seja ela qual for, inclusive o que causou isso no seu coração. Deus em Cristo Jesus, Ele tem a palavra final, aleluia. Nós não vamos ficar no túmulo, nós não vamos ficar no luto, porque Ele é aquele que vive. E Ele vive então para direcionar absolutamente todas as questões da nossa vida, tudo. E outra coisa, irmãos, que também consola o nosso coração, é que além de Ele ter a palavra final para a nossa dor, Ele é aquele que vive, então Ele está presente 24 horas da nossa vida. Por mais que o nosso coração e a nossa mente, como eu disse aqui, estejam no luto, ou caminhando para o túmulo, com aflições, enfim, com tudo que eu já disse aqui, mas Ele continua vivo e Ele continua real. Jesus não é uma teoria, Jesus é a verdade, aleluia. Então Ele está presente na nossa vida, e a sua presença, além de real, além de atual, Ele age poderosamente. Ele muda as circunstâncias poderosamente. Ele vira a página. Ele te dá a nova história. Ele recomeça com você. Mas em terceiro lugar, a gente também pode entender
que aonde ele chega, a morte, em todas as suas formas, desespero, depressão, estagnação, muda, recua, é dissipada, porque ele está presente, e aonde ele chega, tudo é dissipado, tudo que é ruim, tudo que nos aflige. Então, meus irmãos, naquela manhã, as mulheres levaram as especiarias para preservar um corpo morto. Você não precisa mais carregar o peso de tentar maquiar, porque quando elas levaram aquelas especiarias, elas iam maquiar, possivelmente, um corpo putreficado, para maquiar o aroma. Eu me lembro de uma propaganda de um desinfetante, e na verdade era o Bom Ar, né? Em que tinha um peixe, o peixe podre, não é? Aí ela chegava e jogava um monte de rosa em cima para disfarçar o mau cheiro, mas não adiantava. Mesmo assim é na nossa vida. Não adianta nós maquiarmos, nós temos que viver, porque Ele vive. Nós precisamos buscar a profundidade da nossa espiritualidade nele, porque Ele vive. Então todas as nossas dúvidas, as nossas angústias, as nossas aflições devem ser então colocados para Ele, porque Ele vai consequentemente não só resolver, mas dar um basta. Nós precisamos pedir ao nosso Deus vivo, em Cristo Jesus, que o Espírito Santo sopre esperança onde há desânimo, que o Espírito Santo nos encha, dissipando toda a depressão, toda a aflição, toda a angústia. Por quê? Simplesmente por um único fato poderoso e profundo: Ele vive e nós vivemos com Ele. A glória do Deus ressurreto ajuda-nos a contemplar essa realidade e essa verdade. Que tenhamos a certeza de que Ele vive, que essa certeza nos dê força para enfrentar o amanhã, em nome de Jesus, aquele que venceu a morte. Lembre-se, o túmulo está vazio, para que o meio do seu coração esteja cheio. Se Ele vive, você também pode viver plenamente hoje. Portanto, meus irmãos, foquemos naquilo que traz a paz e que excede todo o nosso entendimento. Jesus é aquele que vive para todo sempre. Fiquemos de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. E o Senhor que sonda os nossos corações, que conhece a nossa realidade e que sabe o que nós precisamos todos os dias, é em Ti e somente em Ti que nós buscamos nesta manhã, com essa confiança de que o Senhor vive, de que o Senhor contempla, de que o Senhor muda todo tipo de situação. Guarda os nossos corações, guarda o coração do Teu povo, Senhor. Que o Senhor possa virar a página, mas que o Senhor venha trazer ânimo, consolo, direção, porque o Senhor vive, e por isso nós cremos no amanhã. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu me chamo Jaqueline, faço parte da história do programa Opção para a Vida desde pequenininha, e era onde me chamavam de Pequena Jaqueline, a cantora Pequena Jaqueline. E é um prazer estar aqui fazendo parte mais uma vez da comemoração de 35 anos do programa Opção para a Vida. Eu não podia deixar de parabenizar esse projeto por mais um ano, ao pastor Bosco, que tem sido usado por Deus para estar à frente desse projeto durante todos esses anos. Então,
Quero aqui rogar as bênçãos do Senhor sobre o programa, sobre a vida do pastor Bosco, para que o Senhor continue abençoando este projeto, que é tão importante para alcançar vidas. Então, que o Senhor continue abençoando ricamente esse projeto, programa Opção para a Vida. Parabéns pelos seus 35 anos. Após recebermos o pão da vida, que é Jesus, que alimentou o nosso coração através do pastor Antônio Júnior, ministrando esta palavra tão oportuna para o nosso coração, para as nossas vidas, para a nossa família, agora você pode começar as lides do dia a dia, dona de casa, né? Quem vai ao trabalho, quem vai à faculdade, à escola, começar o dia depois que tenha alimentado o seu coração. Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que receber este pão não terá fome jamais. Como ele também disse: eu sou a água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede. Então, se você já está alimentado com o pão da vida, tenha um dia abençoado. Mas antes, devo lembrar a todos, se você ainda não recebeu este lindo marcador de leitura, né, da leitura de livros e também do livro dos livros, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, você ainda pode passar em nossa igreja, em horários de culto, e receba este lindo marcador de Bíblia. É uma cortesia da Gráfica Matriz. Todos os anos nós somos presenteados. Inclusive no verso tem um calendáriozinho para você marcar, não apenas a leitura, mas também o dia. E lembrar-se de orar pelo programa Opção para a Vida. Estamos agradecidos por sua teleaudiência e nós vamos encerrar o programa ouvindo outra vez o conjunto Madrigal, direto de Jerusalém, lá do Jardim da Tumba. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.